Olá, cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho, estamos juntos para mais um devocional, uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. Hoje chegamos a Provérbios 8, a voz da sabedoria chamando por você. Então, hoje vamos mergulhar em Provérbios 8, onde Deus revela a voz da sabedoria, uma voz que chama, orienta e transforma vidas. Fique comigo até o final e receba uma palavra que pode mudar a direção do seu dia. Em Provérbios 8, a sabedoria clama. Deus revela que a verdadeira sabedoria não está escondida. Ela chama por nós, nos orienta, nos protege e nos conduz ao propósito eterno. Nesse devocional profundo, eu, pastor José Carlos Carvalho, te conduzirei pelo capítulo 8 de Provérbios, mostrando como ouvir, buscar e obedecer à sabedoria divina que transforma nossa vida, decisões e o nosso futuro. Nesse devocional você vai aprender por que a sabedoria é apresentada como uma voz que clama. Como reconhecer a direção de Deus no meio das dúvidas. Os benefícios de escolher o caminho da sabedoria. O que acontece com quem ignora os nossos conselhos divinos. E como aplicar Provérbios 8 hoje, na família, no trabalho, no emocional e na sua fé. Se você deseja crescer espiritualmente, tomar decisões mais seguras e viver debaixo da direção de Deus, esse devocional é para você. Então assista até o final e permita que a sabedoria de Deus lhe ilumine o caminho. Vamos para a leitura de Provérbios 8, que tem 36 versículos. Então vamos ler os 36. Leia e apreciar os 36 versículos de Provérbios 8. Provérbios 8 nos diz o seguinte: a sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos ela se coloca, ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. Ah, vocês homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Vocês inexperientes, adquiram a prudência, e vocês tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão o que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras, e reta para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata, e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amam os que me amam, e quem me procura, me encontra. Comigo estão riqueza e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida.
Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Que provérbios maravilhoso, né? Onde o autor aqui personifica a sabedoria com aquela voz que chama, que faz um convite, né? Mas vamos prestar atenção ponto a ponto desse provérbios para entender o melhor e para aplicá-lo na nossa vida diária. Veja que aqui nós temos um clamor, um chamado da sabedoria. Ela se manifesta de forma clara. Deus nunca deixa o seu povo sem direção. E a aplicação. Como que Deus chama cada um de nós hoje? Através da sua palavra, através da nossa consciência, através de conselhos e através das circunstâncias do dia a dia. Precisamos ter discernimento, precisamos estar vigilantes e sensíveis às orientações dadas por Deus diariamente na escolha das nossas decisões, nas orientações para tomar decisão clara, para tomar decisão acertada. Então, precisamos aí de vigilância, de sensatez, de muita sensibilidade. Outro ponto que nós vemos nesse Provérbios 8 é o valor da sabedoria. A sabedoria aqui descrita pelo compositor, pelo autor desse Provérbios, ele a retrata como mais preciosa do que o ouro. Ele mostra que ela preserva, protege e livra. E a aplicação aqui é que precisamos priorar a sabedoria acima das nossas emoções, de pressões e impulsos. E é exatamente nessa hora das emoções, das pressões e impulsos em que precisamos com clareza ouvir a voz da sabedoria que está aqui no nosso subconsciente e ouvi-la e praticá-la para não cometer erros e depois estar pagando por esses erros. O terceiro ponto aqui no Provérbios capítulo 8 são as consequências de ouvir ou ignorar o chamado, a voz da sabedoria. O autor diz que quem encontra a sabedoria encontra a própria vida. E quem rejeita a sabedoria prejudica a sua própria vida. Quais são as aplicações? Então, usar a sabedoria nas nossas decisões, nos nossos relacionamentos, nas nossas finanças e na nossa espiritualidade. Quando a gente não usa a sabedoria nessas áreas, todas elas sofrerão e vai acabar influenciando todas as outras áreas da nossa vida. Concluindo,
Provérbios capítulo 8, desse chamado da sabedoria personificada, em que nós devemos ouvir a voz, precisamos entender aqui, lembrar desses 3 pontos muito importantes aqui em Provérbios 8. O chamado da sabedoria, o valor da sabedoria e as consequências de ouvir ou ignorar o chamado da sabedoria. Então eu desafio você que está ouvindo, esse devocional, você realmente tem dado ouvido à voz da sabedoria? Ou se deixado levar pelas pressões, pelas circunstâncias que estão ao nosso redor na hora de tomar decisões? Qual tem sido a sua postura? E convido você a colocar em prática esses conselhos maravilhosos descritos aqui em Provérbios 8. E convido você também para orar. Peça direção, peça discernimento, peça entendimento espiritual ao nosso Pai do céu. E nunca esqueça de aplicar a sabedoria que vem de Deus através da sua palavra, Essas orientações da sabedoria na palavra de Deus servem para termos um equilíbrio em todas as áreas da nossa vida e viver uma vida mais equilibrada, mais pacífica, mais sossegada. Eu te convido a orar e vou orar também por você. Pai bondoso, muito obrigado por tua palavra, que é fonte de orientação, que é fonte de esclarecimento, de direção. E quando nos deparamos com esses conselhos de Provérbios 8, onde o teu servo personifica a sabedoria, onde ela nos convida para ouvi-la, para praticá-la, onde temos esses conselhos de orientações para todas as áreas da nossa vida. Eu peço que o teu Santo Espírito trabalhe nas mentes e corações dos teus servos que estão assistindo esse devocional, para que eles possam aplicar essa sabedoria que vem da tua palavra no seu dia a dia, nas tomadas de decisões, nos seus planejamentos, nos seus relacionamentos, em tudo aquilo que diz respeito à vida. Por favor, Senhor, dá sabedoria aos teus servos, desperta para que eles coloquem em prática tudo que a tua palavra tem mostrado, tem orientado. Eu oro também para que o Senhor entre com providência na vida dos teus servos que estão passando por dificuldades para pagar o aluguel, para manter as suas contas em dias, para manter sua provisão diária. Derrama um bálsamo na vida deles para que eles encontrem paz em meio a essas pressões e consigam administrar melhor as suas finanças. Socorre eles, Pai. Também aqueles que estão passando por enfermidade, traz cura, porque Tu és o Deus da cura. Aqueles que estão sofrendo, ó Deus, em busca de uma resposta de causas que estão paradas na justiça, também socorre eles. Trabalha nos corações dos juízes e dos promotores para que essas sentenças saiam logo, os teus servos tenham motivo para te agradecer. Traz de volta aqueles que se afastaram, injeta o ânimo do teu Santo Espírito naqueles que estão desanimados, Pai. Por favor, promove um despertamento e um avivamento. Eu oro confiado na tua resposta e agradecido em nome de Jesus. Amém. Espero que esse devocional tenha falado não apenas ao seu coração, mas também à sua mente. E se isso realmente aconteceu com você, se esse devocional foi bom para você, não guarde para si. Compartilhe com os seus amigos. Peça para que eles compartilhem com os outros. Peça para que eles se inscrevam no nosso canal. E se você está assistindo pela primeira vez e ainda não se inscreveu, inscreva-se. Ative aí os sininhos para receber as nossas notificações, porque temos vídeos todos os dias. Não esqueça de deixar sua curtida e faça o seu comentário. Sou grato a Deus por você que acompanha fielmente esse canal. E peço que Deus derrame o bálsamo do Espírito Santo na sua vida, para que você experimente a paz de Deus que excede todo entendimento. Deus te abençoe grandemente. Tenha um dia maravilhoso na presença desse Deus fantástico. Amém.